Bom, então como eu estava dizendo para vocês, a aula de hoje é na verdade uma aplicação do conceito que a gente viu, né, de exegia como trabalho útil. A gente vai fazer balanços exegéticos em um processo industrial de extrema importância, que é o processo de separação. Eu não preciso fazer muita propaganda para vocês da importância dos processos de separação. Basta dizer, por exemplo, que dos custos operacionais e de capital, CAPEX e OPEX, os processos de separação eles envolvem cerca de 40 a 90% de todos esses custos. Então, vocês imaginam, por exemplo, como está desenhado aqui o problema de separar do petróleo. O petróleo é uma mistura de centenas de milhares de hidrocarbonetos. Você separar, né, aqueles produtos de interesse. Então, por exemplo, aqui betume, óleo combustível, óleo lubrificante, diesel, querosene. Isso aqui é só um exemplo, né? Nafta, por exemplo, é uma matéria-prima que é usada para fabricar várias outras coisas. Gasolina, né? Setor de transporte, óleo diesel, setor de transporte. Então isso aqui é basicamente um problema de separação. E as instalações industriais, no caso aqui da área de petróleo, são gigantescas. Essa foto que eu coloquei aqui é da refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É do outro lado da Bahia, quando você vai pousar ali no Galeão, próxima vez que vocês forem pousar no Galeão, prestem atenção porque o avião faz a manobra em cima da Reduc, da refinaria Duque de Caxias. Então dá para ver que é uma cidade esse negócio. Então não é surpreendente que esse valor, 40 a 90% de todos os custos, estejam ligados ao processo de separação. Além da indústria de petróleo, eu só pus uma transparência aqui, mas, por exemplo, toda a indústria de mineração. Quando você extrai minério de alguma coisa, bauxita, por exemplo, né? Então você vai extrair o metal, o minério, na verdade, é uma mistura do metal que você está interessado com rocha. Então, para você recuperar o ferro, por exemplo, da rocha, ou o alumínio da rocha no qual ele veio misturado, é um processo de separação, demanda quantidade de equipamento e de energia também muito grandes. Então toda a indústria de mineração, produção de metais, toda a indústria de alimentos, toda a indústria química, então os processos de separação são muito, muito, muito importantes. Tá? Então eu não preciso fazer muita propaganda sobre a importância do processo de separação, eu preciso realmente colocar o problema do ponto de vista de quem vai engenheirar esses processos. E qual é então a motivação? Pode ser resumida nessa frase: dada uma mistura de substâncias, qual é o menor dispêndio de energia para separar essas substâncias constituintes dessa mistura? E esse é que é o problema, porque quando você vai fazer uma aplicação, é muito fácil bolar uma aplicação que, digamos assim, produz aquela separação que você quer. Eu quero remover o oxigênio do ar para usar o oxigênio numa aplicação hospitalar. Você faz uma máquina criogênica, 55 compressores e tal, você consegue produzir, mas quando você vai fazer as contas, poxa vida, mas o gasto energético está muito grande, muito, muito grande. Né? E o problema é que até aqui a gente não tem padrão de referência, ou seja, aquele gasto é grande, mas ele está próximo do que seria o mínimo termodinamicamente falando, o gasto mínimo de energia. Em outras palavras, como aplicar o balanço de energia e as restrições da segunda lei da termodinâmica num problema de separação, para a gente ter ideia do quanto seria esse mínimo gasto energético para fazer a separação. Então isso daqui é o nosso norte magnético. A aula toda, essa aula de hoje, eu vou desenvolver essa ideia e chegar nas aplicações. Tá? Então, basicamente, olhando microscopicamente, um processo de separação, o que é? Você está entrando com uma mistura de partículas, então bolinhas azuis e bolinhas amarelo, né? Bolinhas douradas aqui, não sei exatamente que cor é essa, né? E essa mistura vai entrar num processo, e eu coloquei uma caixa fechada aqui, não transparente, porque não interessa qual é o mecanismo físico de separação.
se é um processo de adsorção, se é um processo de criogenia, separação criogênica, por exemplo, não interessa, por enquanto. Né? O fato é que esse processo vai separar as bolinhas amarelas das bolinhas azuis. Tá? Esse é o nosso processo de separação. Agora, quando eu olho esse fluxo, então, matéria entrando e matéria saindo, ou uma mistura entrando e as duas parcelas, os dois constituintes saindo de forma separada e perfeita, o que eu observo? Que existem diferentes níveis de ordem e desordem. Ou seja, quando a mistura entra misturada, é um pleonasmo, mas vamos pensar assim, quando eu entro misturado, eu tenho um menor nível de ordem ou um maior nível de desordem. Por quê? Porque está misturada. E o que significa isso? Lembra das aulas de termodinâmica? Eu tenho um número maior de microestados associados a uma mistura, relativamente à situação em que os componentes estão separados. Então, digamos assim, à esquerda dessa linha, eu tenho o maior nível de desordem. À direita dessa linha, eu tenho o quê? Um menor nível de desordem. E eu sei qual é o sentido natural dos processos físicos, ou o sentido espontâneo dos processos físicos. Lembra? Eu cansei de falar isso para vocês, mostrei 2 filmes para vocês na aula de termodinâmica, né, no curso de termodinâmica. O sentido é sempre da situação mais ordenada para a situação menos ordenada. Quando eu vou no sentido oposto, é óbvio que eu tenho que gastar energia, tá? Porque é exatamente o que está acontecendo aqui nesse processo. Só que assim, quando eu falo óbvio, é óbvio por causa desses conceitos todos, mas não adianta ser óbvio, eu preciso quantificar essas coisas. Eu tenho que fazer conta, eu tenho que dimensionar equipamento, etc, etc. Então toda a aula vai ser no sentido da gente quantificar essa energia necessária. E não só quantificar, mas qualificar, porque pode ser calor ou tem que ser trabalho. Do jeito que está desenhado aqui, parece que é trabalho, parece que é potência mecânica. Eu coloquei umas rodinhas ali, separando, como se fossem separadores mecânicos. Isso pode ser um funcionário que está simplesmente catando. Você tem lá lixo reciclado, plástico e vidro, isso está passando numa esteira e você põe os funcionários ali para identificar, né, o que é garrafa e o que é plástico e separa. Né? Eles estão gastando energia, mas quanta energia eles estão gastando relativamente ao que seria o mínimo termodinâmico, ao que seria o equivalente ao ciclo de Carnot para um processo de separação. Aí, bem entre aspas, essa frase que eu usei. Tá claro? Então, essa figurinha ela é importante porque eu não vou me focar, não vou me interessar no processo físico, se é essa rodinha que eu coloquei, se é um sistema de adsorção, tem 1000 processos de separação, se é uma cromatografia, né? Tem 1000 processos de separação, não me interessa, eu vou fazer um balanço global. Mas olha que interessante, nessa figura já está aparecendo as coisas, os ingredientes desse meu prato que eu estou preparando para vocês hoje. Eu tenho balanços de massa entrando e saindo, várias entradas, ou uma entrada e várias saídas. Eu tenho fluxos energéticos e tenho fluxos entrópicos, ou seja, eu tenho diferentes níveis de ordem e desordem. Portanto, eu preciso combinar a primeira e a segunda lei. Esse aqui é o ponto. Correto? Vamos em frente aqui. Então, pegando um pouquinho mais esse gancho, a primeira lei garante para mim o quê? Os balanços energéticos. Então, energia que entra é igual a energia que sai. E o problema, eu sempre destaquei isso para vocês, voltando um slide aqui, o problema da primeira lei é que ela não me diz qual que é o fluxo, qual que é o sentido do processo, porque desde que a energia se conserve, tanto faz você entrar misturado e sair desmisturado, né, ou entrar os dois fluxos individuais e sair misturado. Ele não me diz para mim, só me diz que tem que fechar o balanço. Então, por exemplo, se a energia for zero, é natural que ocorra isso, esse E agora é zero, só para efeito de raciocínio. É natural você
entrar com uma mistura de gases, por exemplo, e ele sair separado, sem introdução, sem importação de energia, não é natural. A gente sabe. Por quê? Porque para ir da maior desordem para a menor desordem, eu sei que eu tenho que gastar energia. Né? Então a primeira lei não me diz o sentido, se é no sentido de menor ordem para maior ordem ou o contrário. Né? E a segunda lei, sim, ela quantifica isso. E nós já vimos, pelo menos uma vez no curso de termodinâmica, que uma variável termodinâmica que combina as duas propriedades é a exergia, com uma vantagem a mais, porque a exergia ela também faz referência ao ambiente. Como eu mostrei para vocês, né, o ambiente ela influi fortemente nos seus potenciais de geração, e eventualmente de consumo. Uma usina termoelétrica ela é muito mais eficiente no Polo Sul do que no deserto do Saara, queimando a mesma quantidade de combustível. Por quê? Porque a temperatura ambiente, que é para onde vai, no final das contas, aquele rejeito térmico, é muito menor no Polo Sul, correto? Então ela tende a ser mais eficiente. E a exergia traz informações sobre o ambiente, a temperatura ambiente, a pressão ambiente e tal, e também é uma combinação de primeira e segunda lei, assim, das características da primeira lei e das características da segunda lei, correto? Essa é a nossa motivação. Quem trabalhou esses conceitos primeiramente foi o Gibbs. O Gibbs pensou um pouco no sentido, não nesse sentido que eu estou aplicando aqui na aula, mas ele sempre pensava na maior quantidade de trabalho mecânico, que é aquela energia organizada, que você poderia tirar de um determinado processo, em determinadas condições. Esse texto que está aqui, que eu coloquei até numa fonte assim, que lembra um pouco a época do Gibbs, né? É exatamente o que está lá no livro dele. Tá? Para nós, a gente vai aplicar esse mesmo conceito de uma forma adaptada. Esse slide aqui é exatamente igual ao slide da aula de exergia que eu coloquei para vocês. Tá? Então é só para a gente recapitular um pouquinho o que é exergia, que é o potencial de trabalho útil, tá? Que é a máxima quantidade de energia mecânica útil, ou seja, que produz aquilo que você quer produzir, e que se poderia obter de um sistema. Tá? Então, lembrei também que o nome exergia, que é o nome que a gente adota, na verdade ele é chamado, exergia é chamado de outras coisas por outros autores, notadamente disponibilidade, que é mais da escola americana. Exergia é uma coisa mais dos europeus. Tudo quer dizer a mesma coisa. Né? O próprio Gibbs chamava de disponibilidade, ou trabalho disponível. Né? Acho que está aqui, ó. Mechanical work which can... Acho que eu não coloquei aqui. Ele chamava de trabalho disponível, ou energia disponível. Está bem no topo aqui, ó, a denominação. Para nós, é só questão de nomenclatura, a gente vai chamar de exergia. Exergia é energia, só que é uma energia especial. Por quê? Porque virtualmente você faz qualquer coisa com ela. Tá? Também não preciso ficar relembrando muito isso, porque a gente viu isso bastante na aula T8 do curso de termodinâmica. Tá? Então vamos começar a aplicar essas coisas no nosso problema. Tá? Eu tenho lá a mistura A mais B, as partículas que são as bolinhas azuis e as amarelas. Eu vou separar isso em A e vou separar isso em B. Tá? E primeiramente, como eu estou querendo calcular os extremos, qual seria o menor trabalho que produziria essa separação completa, tá? Então eu vou supor que seja uma separação completa. E mais, vou supor que isso seja a pressão e a temperatura constante. Por que eu vou supor que a pressão e a temperatura constante? Porque eu não quero, por exemplo, que o nível energético aqui do A na saída, ou do A mais o B, digamos assim, não A mais B misturado, mas o nível energético de A separado mais o nível energético de B separado, seja elevado porque, por exemplo, a temperatura aumentou, porque a pressão aumentou. Então, eu vou manter pressão e temperatura constante. Tá? Como se estivesse passando
isso aqui num filtro mesmo. Imagine que isso fosse um filtro, né? Uma membrana porosa, por exemplo, né? Bom, na aula de exergia, eu coloquei essa expressão que está aqui para vocês, que é o balanço de exergia do sistema. Então vamos olhar e identificar as partes aqui. Em primeiro lugar, essa equação é para regime transiente. Então aqui do lado direito da igualdade eu tenho a taxa de variação da exergia no volume de controle. Lembra a analogia que eu fazia com vocês? Que era assim, é como se fosse fazer o balanço da minha conta corrente. Então o que entra menos o que sai, menos as taxas que o banco cobra, é igual à variação do meu saldo. Então esse termo aqui é a variação do saldo. As taxas que o banco cobra para manter a conta são aqui a destruição de exergia. Lembra, exergia não é uma propriedade que se conserva. Então, dependendo se o processo tiver alguma irreversibilidade, então vai haver distorção, vai haver destruição de exergia. Por exemplo, atrito mecânico. Por exemplo, troca de calor com temperatura finita. Outro exemplo, escoamento compressível com onda de choque. Eu mostrei vários exemplos de irreversibilidades que se traduzem nessa equação de inventário pela destruição de exergia. Então, continuando aqui, a variação, a destruição de exergia, que são as irreversibilidades, e aí o que entra e o que sai de exergia. Agora eu vou começar do lado esquerdo aqui da equação. Esse termo aqui, ó, o que é? É o fluxo de exergia associado à transferência de calor. Transferência de calor transfere exergia, ou qualquer fluxo de calor tem um conteúdo exergético. Como é que a gente calcula? É como se eu pegasse, se eu quiser saber quanta exergia tem num fluxo de calor, eu imagino que aquele fluxo de calor está alimentando uma máquina de Carnot. Então, digamos, Carnot aqui. Tá? Esse Carnot vai produzir um certo trabalho que eu vou chamar de exergia e vai rejeitar para a fonte fria. Tá? Então, tá fácil ver aqui. O que é 1 menos T0 sobre TK? TK, isso aqui seria uma eficiência de Carnot, certo? E esse TK é a temperatura do fluxo mássico, entre aspas aí, né, correspondente àquele fluxo de calor. Então, o fluxo de calor vezes a eficiência de Carnot é exatamente esse trabalho produzido numa máquina de Carnot virtual, né? Ela não existe, é só para efeito a gente mensurar o conteúdo exergético daquele fluxo de calor, tá? Então esse primeiro termo é o que entra de exergia no sistema via fluxo de calor. Lembra, para nós, calor que entra no sistema é positivo, por isso que está com mais aqui na frente. Esse parênteses aqui é o que entra de exergia via trabalho mecânico, trabalho de eixo. Tem duas parcelas. Primeiro, pode haver deformação da fronteira do sistema. Então, por exemplo, essa fronteira aqui, ela pode estar deformando. Imagina que está formando um calombo aqui assim. Esse calombo, ele está representando uma expansão do gás dentro do sistema, portanto, uma compressão do ambiente externo ao sistema. Tá? Só que, em 99,999.999% das vezes, não é o que ocorre. Ou seja, na prática, os nossos volumes de controle têm parede rígida. Tá? Então, essa parcela aqui depois a gente vai anular. E o que entra de exergia no sistema via trabalho mecânico. E trabalho mecânico é 100% exergia. Tá? Só uma observação importante aqui, que apesar da seta vermelha representando o trabalho estar entrando no sistema, a nossa convenção de sinais para trabalho é o contrário. Para nós, trabalho positivo é o que sai do sistema. Então, nessa equação, eu não estou respeitando o desenho, eu estou respeitando a convenção usual nossa. Trabalho positivo é o trabalho que sai. Por isso, esse sinal de menos aqui na frente do parênteses. Tá? Então, um alerta. Embora a seta esteja desenhada entrando, eu estou respeitando a convenção. Tá?
E se der negativo, é o contrário do que diz a convenção. Tá? Bom, e aí os demais fluxos de exergia estão associados às massas que entram e que saem, aos fluxos mássicos de entrada e saída. Então aqui, eu tenho aqui uma vazão MK de entrada, vezes a exergia específica daquele késimo fluxo de vazão. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida com relação às parcelas do balanço exegético? Tá? Então eu tenho transferência de exergia via calor, via trabalho mecânico, via fluxo de massa. Tenho destruição de exergia e a soma disso tudo é a taxa de variação do meu saldo exegético. Ok? Agora, nem tudo isso daqui é diferente de zero. Né? Algumas coisas são nulas. Em primeiro lugar, no meu processo de separação, eu quero buscar os extremos, né? A menor quantidade de trabalho. Então, eu não vou permitir troca de calor. Meu processo é adiabático. Além disso, é um processo em regime permanente. Então, essa taxa de variação da fronteira do volume de controle e a própria taxa de variação do saldo exegético se anulam. Vai sobrar só os fluxos de massa, o trabalho, que esse eu sei que existe mesmo, eu quero calcular justamente quanto seria esse trabalho mínimo, e a taxa de destruição. Agora, usando essa mesma expressão aqui, como é que eu faço para calcular o que seria o trabalho mínimo de separação? O trabalho mínimo, pensa assim, o trabalho mínimo ele é obtido quando? Quando eu não tenho irreversibilidade nenhuma no sistema. Se eu não tenho irreversibilidade nenhuma no sistema, então a taxa de destruição de exergia se anula. Correto? Eu vou, para calcular o trabalho mínimo de separação, eu vou zerar a taxa de destruição. Esse é o raciocínio físico. Então vamos lá. Eu vou, por esses dois argumentos, propor que o trabalho mínimo de separação seja obtido quando a taxa de destruição de exergia é zero, ou seja, o meu processo não tem irreversibilidades. E aí, digamos assim, por um terceiro argumento, se eu quero o processo mais eficiente possível de separação, que é aquele que gasta a menor quantidade de trabalho, eu não posso admitir ter atrito interno, eu não posso admitir onda de choque, eu não posso admitir geração acústica de ruído, por exemplo, ou geração de ruído acústico. Tá? Eu não vou admitir nenhum desses fenômenos que geram irreversibilidades. Aí também se justifica zerar a exergia destruída. Tá? Então, fica fácil, né? O trabalho mínimo de separação é simplesmente o fluxo exegético do que entra menos o fluxo exegético do que sai. E lembrando da definição de exergia, a definição matemática da propriedade termodinâmica chamada exergia é H menos H0, ou seja, a entalpia menos a entalpia quando o sistema está em equilíbrio com o ambiente. Esse zero aqui representa as propriedades de equilíbrio com o ambiente, tá? A temperatura do ambiente vezes o ΔS, diferença de entropia, tá? Mais possivelmente uma parcela potencial, cinética e química, que também eu vou desprezar no caso aqui. Tá? Ou seja, o gás está saindo com uma velocidade aqui, em A, cuja energia cinética é desprezível face às outras energias envolvidas aqui na definição. Tá? Ou pelo menos não há ganho de energia. Se ele entra com 1 metro por segundo aqui, sai com 1 metro por segundo ali em cima. Bom, eu coloquei isso aqui só para mostrar o seguinte. Para nós, como a gente vai supor que o processo seja isotérmico, eu não quero variação nenhuma do estado energético global do sistema, além do fato de promover a separação, então eu vou supor que o processo é isotérmico. Se for gás ideal, a entalpia só depende da temperatura, não depende da pressão. Na verdade, mesmo quando não é um gás ideal, a dependência da entalpia em relação à pressão é fraca. Então, mesmo quando não é gás ideal, a dependência é fraca. E para gás ideal,
A entalpia não depende da pressão, só depende da temperatura. Como a temperatura não vai variar, quer dizer, se entra T0, aqui sai tudo a T0, temperatura na entrada vai ser T0, temperatura na saída dos dois fluxos vai ser T0 também. Então, essa variação entálpica aqui em relação à entalpia de equilíbrio com o ambiente vai se anular. Vai sobrar só a diferença de entropia aqui, mas eu já vou entrar no detalhe. Então, vamos ver o exemplo de aplicação. Eu só acho que eu bobeei de destacar uma coisa aqui, que já está mais ou menos claro o seguinte, olha. Então, se a variação da entalpia é zero ou desprezível, sobra só o quê? A variação de exergia está associada à variação de entropia, porque T0 é a temperatura ambiente aqui, não está variando. Então, esse trabalho aqui, olha, nessa situação, ele é gasto simplesmente para fazer a entropia diminuir, porque lembra, a entropia à esquerda da situação de mistura é maior que a entropia da direita aqui do volume de controle, que é quando eu já tenho os fluxos separados. Então, por isso que eu estou falando, essa equação é maravilhosa, é bonita, porque ela está mostrando quanto você gasta de trabalho simplesmente para organizar um pouco mais o seu sistema. Independente da máquina que for, porque pode ser um sistema mecânico de separação, um sistema químico. Então, essa equação está mostrando isso, né? É que ainda não está aberto. Esses x aqui, olha, no fundo eles são ΔS. Bom, vamos lá. Mais fácil agora a gente ver um exemplo de aplicação. Eu quero voltar de novo no problema de separar oxigênio da atmosfera. A atmosfera é basicamente 21% em volume de oxigênio e 79% de nitrogênio. Então, entrando aqui à esquerda, né, essa é a minha entrada, esse YO2 é a concentração do O2, YN2 é a concentração do N2, que no caso da atmosfera é 21,79, como eu falei. Esse processo vai ocorrer a 1 bar 25 graus. Esse 1 bar 25 graus, na verdade, são as condições na entrada e nas duas saídas. Se eu colocasse o medidor de pressão aqui na entrada e o medidor de pressão em cada uma das duas saídas, eu mediria 1 bar. Idem para as temperaturas. O que tem lá dentro, se tem um compressor aqui, depois se tem membranas, não interessa, é uma caixa preta para mim. Então, esse é um processo de separação completo. Então, se está entrando aqui um fluxo de YO2 de O2, ele vai sair 100% aqui na saída 1. E o restante, que é só N2, vai sair na saída 2. Correto? É um processo de separação completo. Que é a melhor separação, é a separação mais dispendiosa em termos de trabalho que eu posso obter. Pelo que a gente viu, o balanço exegético que resulta no trabalho mínimo é simplesmente a diferença dos fluxos de exergia que entra e que sai. Lembrando que esse trabalho aqui tem a convenção usual da termodinâmica, é o contrário do que está desenhado aqui em cima, tá? Ou seja, a gente vai calcular um trabalho negativo, na verdade. Então vamos abrir essa conta. Então vamos lá. As parcelas desse balanço exegético, as exergias que entram. Então a vazão de O2 vezes a entalpia específica do O2. E como eu falei, essa vazão pode ser mássica ou molar. No primeiro caso, a exergia é uma exergia por quilo, né, por massa. No segundo caso, a exergia específica molar, então é por mol. Então é a vazão de O2, exergia do O2, mais a vazão de N2 vezes a exergia do N2 na entrada. E aí eu tenho duas saídas. 100% do O2 está saindo na saída 1, então toda essa vazão MO2 aqui, ó, vem para a saída 1. E toda essa vazão de N2 aqui da entrada vem para a saída 2. A única coisa que muda, por exemplo, é essa exergia aqui do O2 na entrada em relação à exergia do O2 na saída. Então, colocando esses termos em evidência, tá vendo aqui, ó?
exergia do O2 na entrada menos a exergia do O2 na saída 1, vezes a vazão, porque essa vazão é igual, nesse caso. Idem para o nitrogênio. Então, a vazão de nitrogênio vezes o ΔX do nitrogênio. Então, só apliquei o balanço de exergia e rearranjei alguns termos aqui, para evidenciar a variação exegética. Ok? Agora vamos abrir esses termos aqui de exergia específica. Então, copiei a expressão aqui em cima, só para ficar fácil, lembrando a definição matemática de exergia. No caso, sistema aberto, seria H menos H0, T0 vezes S menos S0 e as parcelas macroscópicas e químicas. Tá? Como eu disse, para gases ideais é possível desprezar essa parcela, na verdade, para gases ideais se anula essa parcela do H menos H0, porque só depende da temperatura, a temperatura é constante. Eu vou ter o que então? Vou ter que, né, aquelas parcelas se escrevem como sendo, né, um T menos um T vezes ΔS. Então, no caso lá do oxigênio e do nitrogênio, eu vou ter que esse XO2 na entrada menos XO2 na saída 1 se transforma num S, entropia do O2 na saída 1, menos a entropia do O2 na entrada. E aqui inverteu, né, entrada menos a saída 1. Aqui ficou 1 menos a entrada, por causa desse menos na frente do T aqui na definição de exergia. Tá? Então isso aqui ficou a parcela devido a, digamos assim, a diminuição da entropia do oxigênio e a parcela de trabalho gasta para diminuir a entropia do nitrogênio. Tá? Olha que bonita essa expressão. Isso aqui é um trabalho gasto para diminuir a entropia, independentemente de como é mecanicamente o sistema de separação. Tá? Por isso que é bacana. É só para poder organizar. Tá? Então ficou bem fácil aplicar essas coisas aqui. Reproduzir a expressão aqui em cima no topo do slide. O que eu vou fazer agora, só para facilitar um pouco a compreensão, né, a noção das quantidades, eu vou dividir essa expressão inteira pela vazão total de ar. A vazão total de ar é igual à vazão de O2 mais a vazão de N2. Então, quando eu divido a expressão inteira pela vazão total de ar, eu vou ter aqui à esquerda da igualdade, na verdade, o trabalho específico. Então, isso daqui vai me dar, por exemplo, joules por quilograma de ar, né? E aqui, olha, multiplicando o ΔS do oxigênio, eu tenho o quê? A vazão de O2 dividido pela vazão de ar, ou seja, a concentração do ar, perdão, a concentração do O2 no ar. E aqui, idem, né? A concentração do N2 no ar. Então, eu vou ter aqui, é o trabalho específico, o W aqui era maiúsculo, aqui ficou minúsculo, aqui tinha um pontinho que era para indicar que era uma taxa temporal, aqui agora não mais, né? O tempo se cancelou aqui com o tempo da vazão. Tá? Aqui esses quocientes de vazões viraram concentrações, aqui a concentração do O2 e a concentração do N2. Observação, nesse momento, essa concentração ainda pode ser molar ou mássica. Se eu usar uma concentração molar, eu vou ter que usar uma entropia molar. Se eu usar uma concentração mássica, eu vou usar uma entropia mássica. Tá? Por enquanto, eu ainda tenho essa liberdade. Mas, observando, né, que esses ΔS, e juntando esses ΔS, esse ΔS aqui é a diminuição de entropia do oxigênio, a diminuição de entropia do nitrogênio, e aí eu tenho, na verdade, que o trabalho específico é uma soma ponderada das diminuições de entropia dos vários constituintes. Na verdade, se tivesse 35 constituintes, esse meu gás que eu estaria separando, eu bastaria ir somando, né, os ΔS e multiplicando pelas respectivas concentrações. Voltando lá no primeiro slide, quer ver? Que tinha aquela coluna de distilação aqui, ó.
É a mesma coisa, entra tudo misturado aqui, né? E aqui sai tudo separado, 100% separado, e em algum lugar aqui está entrando trabalho. E eu sei que é trabalho, por quê? Porque é a parcela de trabalho de eixo mesmo do balanço exegético. Então, se eu quiser calcular qual seria esse trabalho mínimo aqui, ó, eu teria que calcular o ΔS de cada uma dessas parcelas aqui, multiplicar pela concentração molar, ou pela concentração, e multiplicar tudo pela temperatura ambiente, que dá o trabalho mínimo específico, né, por quilograma de petróleo que está entrando aqui, digamos. Tá? Bastante simples. Ressaltando, por que eu sei que essa energia que entra é trabalho mecânico, é trabalho de eixo? Porque veio aqui, ó, porque eu já estou com a expressão facinha aqui, ó. Porque veio essa parcela que restou do balanço exegético. E aqui é exatamente trabalho. Os calores estão aqui nessa parcela. Tá? Então eu sei que é trabalho mecânico, ou seja, sei que é exegia mesmo. Né? Porque esse trabalho, o conteúdo exegético desse trabalho mecânico é 100%. Tá? O conteúdo exegético de um fluxo de calor não é 100%, porque eu tenho que multiplicar por essa eficiência aqui. Tá? Então, passei reto demais aqui. Então tá aqui, ó. Essa expressão que eu falo que é muito bonita, porque ela está me dando quanto que vale de trabalho, quanto eu preciso de trabalho só para organizar o sistema. E ela tem uma aplicação muito grande. Imagina que vocês fossem calcular ou fossem decidir se vale a pena você incinerar lixo ou reciclar lixo. Imagina que você tem lá, só para não complicar muito, você tem plástico e resíduo orgânico. Você pode gastar energia para separar o resíduo orgânico do plástico e reciclar, né? Ou você pode jogar tudo numa caldeira, queimar tudo e gerar energia com aquilo, né? Qual dos dois vale mais? Ou qual dos dois acaba sendo mais vantajoso do ponto de vista energético? Não estou nem indo para o ponto de vista econômico. Então você pode fazer um cálculo, né? Se você conseguir definir entropia do lixo, digamos assim, e lembra, entropia é só uma conta, lembra que a gente viu entropia de Kolmogorov, né? Entropia de Boltzmann, na verdade Kolmogorov era a última que eu falei, mas a de Boltzmann, tá? Que era uma entropia estatística, na verdade. Então, se você conseguir definir essas entropias para o seu constituinte, ele não precisa nem ser uma substância termodinâmica. Ele pode ser lixo, ele pode ser qualquer outra coisa. Então, você definindo a entropia para o lixo, você consegue calcular esses ΔS e consegue calcular um trabalho específico para saber, né, se de repente 100 funcionários numa esteira é muito mais eficiente do que uma máquina, ou do que a máquina que você bolaria para fazer aquela separação sem os mesmos funcionários. Isso sem ir para a parte econômica, né? Porque aí a parte econômica vai envolver 1000 outras coisas. Tá claro? Então é muito genérica essa expressão aqui, muito genérica. Mas vamos em frente com o cálculo, porque eu preciso ser capaz de calcular essas variações de entropia. Então, abrindo de novo a expressão do trabalho mínimo, esse trabalho aqui é um trabalho mínimo, né, para produzir aquela separação completa, eu tenho as duas entropias aqui. A entropia do oxigênio na saída 1 menos a entropia do oxigênio na entrada E. Tá? Só que tem um detalhe, a saída 1 está a 1 bar. Está todo mundo a T0. Né? Só que o oxigênio na saída 1, ele está a 1 bar. E o oxigênio na entrada não está a 1 bar. O que está a 1 bar na entrada é a mistura oxigênio mais nitrogênio. Tá? Ou seja, se eu olhasse aqui uma amostra do gás na entrada, então está aqui o gás misturado, O2 mais 376 molar de N2. Né? Se eu colocasse, digamos assim, um medidor de pressão, eu vou medir 1 bar tanto da esquerda quanto da direita. E aí eu sei que a pressão parcial do oxigênio nessa situação aqui da esquerda é menor. Quanto que vale essa pressão parcial? Na verdade, vale 1 sobre
4,76, que é a concentração molar. Lembra? Né? Que a pressão parcial dividida pela pressão total é igual à concentração, à razão das concentrações molares. Né? Então esse 0,21 na verdade é exatamente igual a 1 sobre 4,76. E a pressão parcial do nitrogênio, por conseguinte, é 0,79, que é a soma da 1 bar. Agora, quando eu promovo a separação, o que eu tenho? Olha a situação aqui da direita. Eu tenho o oxigênio todo para um lado, aqui para a esquerda, né? E o nitrogênio para a direita, como se eu tivesse realmente uma membrana rígida separando os dois. E os dois estão a 1 bar. Vendo aqui embaixo, né? Os dois estão a 1 bar. Então, o que aconteceu do ponto de vista só do oxigênio? Ele estava a 1 bar, ele estava a 0,21 bar e sofreu uma transformação, na verdade uma compressão isotérmica até 1 bar, correto? Exatamente isso que aconteceu com o oxigênio e a mesma coisa aconteceu com o nitrogênio. Então, vou voltar aqui na figurinha. Nessa figurinha aqui está entrando a 1 bar aqui está 1 bar, aqui está 1 bar, né? E aqui está 1 bar. Porém, o oxigênio, cuja pressão parcial era 0,21 aqui na entrada, passou a ser 1 na saída. E justamente isso que é justificado pelo gasto de trabalho. Você está comprimindo o oxigênio, né? Idem para o nitrogênio. Então, voltando aqui, eu vou calcular essa variação de entropia aqui, calculando quanto que eu gasto, ou calculando a variação de entropia no processo de compressão isotérmica. Tá? Então é muito simples, olha. Eu vou imaginar que o O2, agora eu vou separar, né? Voltando aqui no slide, o O2 está separado, o O2 está misturado. Eu vou desmembrar esse processo de separação em 2 etapas, que é o processo de compressão do O2. Então tem o O2 aqui a 0,21 bar, depois eu comprimo ele a 1 bar, sobrando o vácuo aqui nessa regiãozinha aqui, tá? E a mesma coisa para o N2. Ou seja, aquele processo lá pode ser desmembrado como a soma desses 2 processos aqui. E por que isso se justifica? Porque lembra, quando se trata de um gás, a interação molecular é desprezível. Se eu tenho uma molécula de oxigênio aqui, a molécula mais próxima de oxigênio ou nitrogênio estaria lá na Catedral, lá na Avenida São Carlos. Então a chance dessas moléculas se encontrarem é muito pequena. Portanto, as forças intermoleculares, de atração ou repulsão intermolecular, são desprezíveis, porque são forças que atuam em proximidade. É como se existisse uma parede aqui, né? E eu começo a empurrar essa parede para separar o oxigênio. Tá? Então eu vou gastar uma certa parcela de trabalho aqui. Que parcela é essa? Essa parcela, T0, YO2 vezes o ΔS do O2. Tá? Idem aqui para o nitrogênio. Tá? Lembrando que todo esse processo é a temperatura constante, portanto a energia interna é constante. Tá? Portanto a entalpia também não está variando. Agora, como é que é o processo de compressão? Vamos lembrar aqui de termo 1, né? Então, o meu componente sai de 0,21 bar. Então, 0,21 bar tem um volume específico grande. Então, eu tenho uma pressão baixa e um volume específico grande. Então, eu estou nesse ponto aqui, esse aqui é o meu ponto inicial. E aí eu vou comprimir isso até a pressão de 1 bar, né? Pressão final aqui em cima, a um volume específico menor. É um volume específico menor. E tudo isso feito a temperatura constante. Então, a gente viu lá em termodinâmica que o trabalho se calcula como sendo a integral de PdV. Pressão e aqui volume em metros cúbicos mesmo. Tá? Se eu quiser isso aqui em joule, por exemplo. Né? E 1 e 2 são estados genéricos aqui, para nós, na verdade, é 0 e T, por exemplo, né, e P ou V aqui em cima. Tá? Mas então, substituindo aqui, olha, como eu tenho dV e P aqui, eu vou substituir a lei dos gases perfeitos. Lei dos gases perfeitos, pressão
vezes o volume, esse volume não é o volume específico, tá? Igual N, número de mols, R, temperatura absoluta, tá? Que agora sim vai entrar o número de mols, e aí as coisas vão ficar molares, né? Então, no lugar de P, substituindo nRT sobre V, aparece aqui, tá? E aí N, R, T são constantes, o número de mols de oxigênio não muda, a constante universal dos gases não muda, e além de não mudar é universal, e a temperatura, por definição, é constante aqui. Então, como a gente diz aqui em São Carlos, eu posso tirar da integral, tirar para fora da integral, e aí fica dV sobre V. Esse Vzinho aqui é maiúsculo, depois eu corrijo, tá? E aí, integral de dV sobre V, simplesmente ln do V final dividido pelo V inicial. Tá ok? E aí, de novo, eu posso deixar em volume, eu posso voltar nas pressões, usando a própria lei dos gases. Então, esse trabalho fica W igual a nRT, ln de V2 sobre V1, ou nRT, ln de P1 sobre P2. Tá? Agora sim, eu vou entrar com as coisas molares. Por quê? Porque eu sei que P1 e P2, quem é P2? P2 é a pressão final, que é o meu 1 bar, que é igual, na verdade, à pressão total da mistura na entrada, correto? Então, P2 para mim é o P0, tá? E P1, quem é P1? P1 é o 0,21 bar, que é a pressão parcial do gás na entrada, tá? Então, a pressão parcial dividida pela pressão total é o quê? A fração molar. Então, esse ln de P1 sobre P2 eu posso substituir por ln de Y. E Y, agora sim, é uma fração molar, é mol por mol. Tá? E aí, e mais ainda, né? Se eu dividir aqui o W pelo N, eu vou ter agora um trabalho específico, mas um trabalho específico molar. KJ por mol. No caso aqui, mol da substância aqui que eu estou analisando, que pode ser individualmente só o oxigênio, só o nitrogênio, ou pode ser o ar. Correto? Mas então ficou bem simples aqui o cálculo do trabalho de compressão nessa situação aqui. Mas como é que eu relaciono o trabalho de compressão ao ΔS? Porque eu estou fazendo isso, voltando aqui, ó, para calcular o ΔS. Tá? E eu estou dizendo, olha, tudo bem, o processo eu sei como é que é uma compressão isotérmica, né? E a compressão isotérmica demanda essa quantidade de trabalho aqui. Vamos aplicar a primeira lei para poder relacionar isso à entropia, à variação de entropia. A primeira lei nesse processo aqui, a temperatura constante, como é que ela se escreve? O calor trocado menos o trabalho igual ao ΔU. ΔU é zero porque a temperatura é constante. Então, o calor é igual ao trabalho, e eu acabei de calcular o trabalho. Portanto, o calor necessário para manter a temperatura constante é exatamente igual ao trabalho despendido aqui. Em outras palavras, né, esse hominho aqui está gastando trabalho, esse trabalho comprime aqui as moléculas gostariam de aumentar a temperatura, mas aí você perde calor aqui. Na verdade é absorvido, né, do outro lado, você perde esse calor aqui, então isso aqui entre aspas, tá? De forma que a temperatura permaneça constante. Ou seja, Q igual a W. E o ΔS, por definição, né, é Q sobre T, sendo que o T é constante. Como Q é igual a W, então esse ΔS é W sobre T. Tá ok? Ficou bem fácil agora. E o W eu acabei de calcular é nRT ln de Y. Y é a fração molar. Então, substituindo, cancela esse T aqui embaixo, vai cancelar com esse T, né? Esse T aqui cancela com esse T. Vai ficar ΔS é igual a nR ln de Y. Esse ΔS aqui está em kJ por Kelvin. E se eu dividir tudo por N, agora sim. Peraí, deixa eu explicar exatamente o que eu fiz aqui. Porque esse N aqui, olha, quem que é esse N? Esse N é o número de mols da espécie, no caso o O2, por exemplo. Tá? Agora eu vou dividir tudo isso pelo número total de mols
da mistura. Ou seja, matematicamente eu vou multiplicar pela soma de todas as quantidades molares dos constituintes. Então é o número de mols de oxigênio mais o número de mols de nitrogênio. Eu vou multiplicar e dividir pela somatória dos NKs. Presta atenção nessa passagenzinha aqui, ó. Quanto vale NK sobre somatório de NK? É a fração molar, correto? Tá? Então isso aqui é 1 mol de O2 dividido por 4,76. Vamos voltar aqui, fica mais fácil. Em algum lugar tinha aquele 1 e o 4,76. Aqui, ó. É 1 mol de O2 mais 3,76 de N2. Isso aqui é o ar. Essa é a constituição molar do ar, né? Então, 1 mol de O2 dividido por 4,76, ou 1 mais 3,76, dá quanto? Dá exatamente 0,21, que é o Y do oxigênio, tá? Então, voltando aqui, olha, NK dividido por somatório de NK é o próprio YK, tá? E essa parcela aqui, olha, eu posso passar dividindo aqui, ó. Posso passar aqui, ó, dividindo. Correto? NK. Quanto que é ΔS sobre o número total de mols? No caso, o número total de mols de ar. Ué, é a variação específica de entropia. Então aqui era kJ por Kelvin, agora vai ser kJ por Kelvin por mol de ar, tá? E aí, resumindo, né, o S fica um S minúsculo, tá? E essa expressão é fundamental para nós, tá? Essa expressão é fundamental. E nela, eu sou obrigado a usar concentrações molares. Por que eu sou obrigado a usar concentrações molares? Porque eu usei a lei dos gases, tá? E aí aparece, né, aparece o número de mols aqui, tá? Correto? Então esse ΔS aqui é importante reconhecer, que é kJ por Kelvin mol. É fácil saber que é kJ por Kelvin mol, porque o R, né, tem exatamente essa unidade. A unidade desse ΔS aqui é exatamente igual à unidade do R. Tá ok? Em frente. Tudo isso eu fiz para quê? Para poder calcular o ΔS de cada um dos gases, né? E voltar no cálculo do trabalho mínimo. Então vamos lá. Então, esse meu trabalho mínimo eu calculo agora como sendo, substituindo tudo, né? Eu tinha a expressão que eu copiei aqui, o trabalho que eu tinha do balanço entrópico, eu vou ter finalmente essa expressão aqui, ó. Esse aqui é o trabalho mínimo específico por mol, porque o R é por mol, né? Para separar uma mistura dadas as suas frações molares na entrada, dado esses YK aqui, correto? Vamos só fazer a conta para ver quanto dá, né? No caso do ar, né? No caso do ar, então, eu tenho o R, que é igual a 8,314 vezes 10 a menos 3 kJ por mol de ar por Kelvin, vezes T0, que eu peguei 25 graus, então é 25 mais 273,15 Kelvin. Esse Kelvin aqui já está cancelando com esse Kelvin aqui, né? Vezes as frações molares, que é 0,21 ln de 0,21 mais 0,79 vezes ln de 0,79. Vai sobrar, em termos de unidades, vai ficar kJ por mol, daqui kJ por mol, e fazendo a conta, menos 1,274 kJ por mol. Uma já está falando aqui, né? Mas duas perguntas. É trabalho entrando ou saindo do volume de controle? Trabalho entrando no volume de controle. Para nós, a convenção usual da termodinâmica é que trabalho que sai do sistema é positivo. Para a gente se lembrar disso, lembra da máquina de Newcomen. Você dava um monte de carvão
para a máquina, alimentava ela com carvão, ou seja, fornecia calor, e a máquina tirava a água do fundo da mina, ou seja, produzia, exportava trabalho. Isso para nós é positivo. Como deu negativo é o contrário disso. Portanto, essa máquina de separação nossa está importando o trabalho. Como é que eu converto esse mol de ar em quilograma de ar? Basta multiplicar pela massa específica. Na verdade, a massa molar do ar é 29,97 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de ar pesa 29,97 gramas. Eu só multipliquei por 1000 aqui, pus um K, que é um 10 à terceira, para expressar em quilogramas. Então basta, na verdade, dividir pela massa molar do ar. E aí, olha, o mol, esse mol aqui cancela com esse mol aqui, vai ficar quilojoules por quilograma. Então 42,51 quilojoules por quilograma. Tá claro? Então, e 1 quilograma de ar é mais ou menos 1 metro cúbico de ar. Vamos supor que eu queira, em 100 segundos, separar todo o oxigênio dessa sala de aula aqui. Quanto que eu preciso de potência para separar? Qual é a mínima potência necessária para a separação total? É exatamente assim que a gente faz a conta mesmo. Começa a olhar, simplifica. Isso aqui tem 10 metros por 10 metros por 3 metros. Então 10 vezes 10 dá 100, vezes 3, 300. Então são 300 metros cúbicos, que é mais ou menos 300 quilos de ar, certo? Então eu tenho aqui, ó, 42,51, então 42, eu vou até arredondar, 42 eu vou arredondar para 40, tá? Vezes 300 sobre 100, que eu falei que eu queria separar isso tudo aqui em 100 segundos. Concordo que isso aqui já dá em quilowatts? Porque, olha, esses 300 quilogramas cancela com esse quilograma, né? Esses 100 segundos dividido por quilojoules, ou quilojoules dividido pelos segundos, vai me dar em quilowatts. Então é 40 vezes 300 sobre 100, que dá mais ou menos 120 quilowatts, ou dá exatamente 120 quilowatts nesses números arredondados que eu fiz aqui. 120 quilowatts é muito ou pouco? É mais ou menos a potência de uma caminhonete. Então, se você pegar o motor de uma caminhonete, botar no talo, certo? A potência máxima, você remove todo o oxigênio dessa sala aqui. Separa, né? Oxigênio para um lado. Isso, claro, é o mínimo teórico. Quando você realiza essa máquina, vai ter ineficiências e atritos e tal, e você vai gastar mais do que isso, na verdade, para fazer a separação completa. Ou, se você admitir uma separação não completa, tudo bem, você pode gastar isso ou até menos que isso. Bom, deixa eu ver aqui, seguindo em frente, né? Onde é que são essas coisas usadas? Aqui a gente fez todo um cálculo teórico e tal, que acho que vocês compreenderam, vimos como é que se faz o cálculo e vimos a ordem de grandeza. E eu estou trazendo como mote uma coisa que eu já mostrei bastante para vocês, que é esse processo de captura de CO2 via oxicombustão. Então essa figura vocês já viram N vezes, uma caldeira de oxicombustão, né? Oxicombustão é queimar com oxigênio puro. Quando você queima com oxigênio puro, você tem, né, quer dizer, você tirou o nitrogênio da jogada, então você tem água e CO2, virtualmente falando. Água é fácil pra caramba tirar, você condensa, ela sai, tá? Aí sobe CO2, aí sim, esse CO2 ele tem valor comercial, tá claro? Então essas coisas eu estou contando para vocês para mostrar onde é que entram essas teorias todas que eu estou ensinando, né? A gente calculou o trabalho mínimo e isso entra aqui, ó, nessa posição. Voltando aqui agora para o slide, aqui está a minha caldeira de oxicombustão e aqui eu tenho um processo de separação do O2 do ar atmosférico. E repara que eu tenho um compressor aqui. Eu vou dar um zoom aqui, olha. Não está vendo? Eu tenho um processo de separação por membrana. Então eu vou aspirar, aqui está o ar. Aqui está 25 graus, uma atmosfera. Tá? O fato de eu ter que comprimir ele aqui é interno ao meu volume de controle. Meu volume de controle estaria aqui assim, ó. Né? Estaria aqui assim. Tá? Então o ar está entrando,
uma atmosfera, um bar, eu tenho oxigênio saindo aqui, uma atmosfera 25 graus, e nitrogênio saindo aqui, uma atmosfera 25 graus. Tá? E aquele trabalho mínimo que a gente calculou está sendo importado aqui, ó. Aqui não é nada, aqui é o PLC, é o comando eletrônico aqui do compressor. Então a aplicação disso seria, por exemplo, um separador de membrana, que são tecnologias bem mais eficientes do ponto de vista energético, ou seja, a potência que você gasta aqui nesse compressor para vencer a perda de carga aqui na membrana já está próximo, ou razoavelmente próxima do mínimo teórico, que é esse que a gente calculou. A alternativa a isso é, por exemplo, fazer separação criogênica. Aí a potência que você gasta aqui é 4, 5, 6 vezes maior do que esse mínimo teórico. Tá? E esse mínimo teórico, eu não sei se o próximo slide já tem, eu não tenho. Esse mínimo, essa tecnologia de membrana, na verdade, é porque o pessoal aprendeu a controlar a porosidade do material, produzir materiais porosos com porosidade controlada, de nanômetro de poro, sabe? Então é realmente uma tecnologia moderna de membranas e são arranjadas assim em cartuchos, tá vendo? Isso aqui até não é grande o suficiente para aquela caldeira que eu desenhei no slide anterior, né? Então você tem aqui tubos porosos, né? Então você tem o ar entrando aqui e eu gostei desse slide porque está dizendo que, tá vendo? Está enriquecido em O2 aqui e enriquecido em N2 aqui. O cálculo que a gente fez é 100% de O2 aqui, 100% de N2 aqui. E aquele trabalho que a gente calculou está sendo gasto na perda de carga aqui nesse poroso. E essa perda de carga é vencida pelo compressor. De novo, eu não vou em frente com isso, porque isso aqui é um mundo novo, né? Daria para fazer um curso inteiro sobre isso para vocês. Eu quero só, na verdade, elaborar um pouquinho mais a história da energia, porque, e de novo, isso não está nos livros, isso não está na maioria dos livros. O que tem de gasto energético em processo de separação, na verdade, é para separação completa. Agora, na prática, você admite uma certa pureza mínima do oxigênio aqui para o seu processo. Se você fizer um gráfico da pureza que você obtém em função do dispêndio de trabalho, você vai ver que você consegue um ganho de pureza muito grande no começo, ou seja, com pouco trabalho você melhora bastante a pureza e no fim você gasta muito trabalho para eventualmente aumentar poucos pontos percentuais de pureza. Então, do ponto de vista prático, agora é importante a gente calcular o seguinte, tá bom, eu sei o trabalho mínimo para separação completa, mas como é que se calcula o trabalho para separações parciais? E aí o problema se torna um pouquinho mais complexo e eu preciso explicar as coisas para vocês. Então vamos lá. A ideia agora é o quê? Gastar um trabalho que é menor que o trabalho mínimo. E lembrando que esse trabalho mínimo que a gente calculou é para a separação completa. Tá? Em outras palavras, eu vou admitir uma separação não completa e com isso eu quero gastar menos trabalho do que aquele mínimo. Fica meio estranho porque aquele trabalho mínimo na verdade é o máximo para nós, tá? Mas vocês entenderam. Agora, como é que é o meu processo de separação? Então eu tenho aqui os produtos na entrada, entrando misturados, e eu tenho, digamos assim, um produto de interesse. Digamos que seja o O2. O resto não me interessa. Tá? Só para a gente focar, né, e ficar mais fácil entender aqui como é que vai ser. Esse produto de interesse, no caso o O2, eu quero que ele saia numa determinada saída. Então digamos que seja essa saída 1 aqui. Então na saída 1 está saindo o meu produto de interesse. E na saída 2 os demais produtos. Ou seja, eu posso ter 35 componentes na entrada e ter só duas saídas. Na saída 1 sai aquilo que eu quero, o O2, e na saída 2 todo o resto. Ou seja, eu não preciso me preocupar em separar tudo, eu só preciso me preocupar em separar aquilo que eu quero. Tá entendendo? Estou tornando um pouquinho mais complexa o problema. No caso aqui não, né? Porque virtualmente eu só tenho O2 e N2, então
O que não sai aqui embaixo, né? Então não é tão complicado assim. Mas voltando à situação genérica, eu quero maximizar a saída do meu produto de interesse na saída de interesse, vamos falar assim. Agora, atentem para isso. Quando eu falo maximizar o meu produto de interesse na saída de interesse, tem dois aspectos, que é o quanto de vazão de O2 sai na saída de interesse e a que concentração o O2 sai na saída de interesse. Ou seja, digamos que eu esteja entrando aqui com 1 kg por segundo de O2. Aqui, 1 kg por segundo. Eu posso ter 100% de recuperação desse 1 kg por segundo de O2 na saída 1. Tá? Todo o O2 pode estar saindo na saída 1. Porém, a que pureza? Ele pode estar saindo com 50% de pureza. Ou esse 1 kg de O2 na entrada, eu só recupero meio quilo na saída 1, porém com 100% de impureza. Está entendendo? Então eu tenho, na verdade, dois parâmetros de desempenho para o meu sistema quando eu começo a admitir separações parciais, que é, digamos assim, o fator de recuperação da vazão de entrada e o ganho de concentração. Certo? Porque essa operação tem que fazer duas coisas. Eu tenho que recuperar aquela massa do produto de interesse e tenho que maximizar a concentração. Tornou-se um pouquinho mais complexo, mas é só complexo, não é mais complicado. Tá bom? Então vamos lá. Colocando em números, eu tenho lá a concentração do O2 na entrada, a concentração do N2 na entrada, e a concentração do O2 N2 na saída 1, concentração do O2 N2 na saída 2. Aqui o índice está invertido, tá? Esse E deveria estar escrito assim, O2, E, porque é a concentração do O2 na entrada, tá? Depois eu corrijo lá. Então, essas são as concentrações de entrada, na saída 1 e na saída 2, e o que eu quero é maximizar a concentração e a vazão de O2 na saída 1, e eventualmente, se eu quero maximizar aqui, eu quero minimizar na outra, ou nas outras, porque poderia também ter mais saídas. Tá claro? Esse é o nosso problema, já colocando alguma nomenclatura matemática para o nosso equacionamento. Tá? Bom, de novo, eu vou e faço o balanço exegético. É a mesmíssima coisa que a gente já fez. Vou supor o processo adiabático, regime permanente, e se eu quero o dispêndio mínimo, eu vou zerar a distribuição de exergia. Zerar a distribuição de exergia significa não admitir nenhuma irreversibilidade. Eu não tenho atritos internos, não tenho onda de choque, não tenho nada dessas coisas. Tá? Então volta naquela mesma expressão. Apenas essa expressão aqui, ó, é um pouquinho mais complexa que a outra. Vamos ver como é que ela se escreve. Agora sim, estou fazendo o balanço exegético para calcular o que seria aquele trabalho mínimo. Porém, é um trabalho mínimo para uma separação parcial. Então, como é que é? O fluxo de exergia na entrada E, que só tem uma. Então, a massa, a vazão de O2, vezes a exergia do O2, vazão do N2 na entrada, vezes a exergia do N2 na entrada. Isso aqui é o fluxo do que entra. Menos o fluxo de exergia na saída 1. Então, é a vazão de O2 na saída 1, exergia do O2 na saída 1, idem para o nitrogênio. E menos o fluxo de exergia na saída 2. Então, a vazão de O2 na saída 2, vezes a exergia do O2 na saída 2, idem para o nitrogênio. A diferença dessa expressão para a expressão anterior, quando a gente tinha separação completa, é que essa vazão de nitrogênio na saída 1 era 0. Tá? Consequentemente, a vazão de oxigênio na entrada é igual à vazão de oxigênio na saída. Idem para o nitrogênio. Agora não. Eu tenho
uma entrada de oxigênio e duas saídas de oxigênio. É óbvio que eu quero maximizar essa vazão aqui, olha, porque é a saída de interesse, e minimizar essa, tá? Eu tenho uma vazão de entrada de oxigênio, duas vazões de saída do oxigênio. Uma vazão de entrada para o nitrogênio, duas vazões de saída para o nitrogênio. Então, o problema agora é que a expressão se tornou mais complexa, mas tudo bem, é só a questão da gente ir com calma, né, identificando as passagens. Eu sei que é muito ruim fazer fórmula em transparência, em slide, mas vamos devagarinho que eu vou mostrando bem onde estão as passagens. Então, repetindo a expressão aqui em cima, do balanço exegético, eu vou aplicar duas coisas que eu já fiz, então eu vou omitir algumas passagens, mas não é difícil para vocês perceberem. Primeiro, vou aplicar balanços de massas, ou balanços de massa, e a hipótese de gás perfeito, tá? Que a gente fez para a expressão passada. Então eu tenho, na verdade, que esse balanço aqui se reescreve como sendo essa entropia aqui, eu estou cancelando o ΔH, a variação de entalpia, porque o processo é isotérmico, fica só uma variação entrópica. Aí a variação de entropia eu faço aquela história de comprimir o gás, para fazer uma compressão isotérmica, né? Aí aparece esse Ln aqui. Bom, mas fazendo todas as contas eu estou omitindo para ganhar um pouco de velocidade, né? Então essas variações aqui vão se tornar, né, a vazão molar agora. Repara que esse M eu transformei em N, então isso aqui é uma vazão molar, é mols por segundo, tá? Vezes Ln da concentração molar, tá ok? Então essa expressão, e já dividindo tudo por RT aqui, ó, né, fica vazão molar de O2 na entrada, vezes Ln da concentração na entrada, idem para o nitrogênio, idem e bidem para as duas saídas. Agora, eu vou fazer uma outra passagem, eu vou dividir tudo pela vazão total na entrada. Quando eu divido N2 pela vazão total na entrada, eu tenho o quê? Eu tenho a fração molar na entrada, eu tenho o próprio Y de novo. Então, fazendo isso, eu vou ter, aqui embaixo, tá vendo? Olha, Y, Ln de Y na entrada, para o O2 e para o nitrogênio. Y, Nn de Y do O2 na saída 1, idem para o nitrogênio na saída 1, tá? E idem e bidem na saída 2, tá ok? Então é só a manipulação matemática, né? De novo, é o mesmo balanço exegético que a gente tinha. Eu estou omitindo as passagens porque eu não quero ficar fazendo matemática com vocês. Pode acreditar que as contas estão certas. Mas vamos lá. Então essa vai ser a nossa expressão de trabalho. Agora, antes de sair fazendo conta, é bom entender um pouquinho que conta que eu vou fazer. Então, voltando no problema, eu tenho a minha entrada e o meu produto de interesse. E quero gastar uma quantidade menor de trabalho relativamente àquele trabalho mínimo para a separação completa, tá? Ou seja, eu vou construir para esse meu processo de separação um envelope operacional, a gente chama assim mesmo, um envelope operacional daquele processo. E por que eu faço isso? Porque esse meu processo agora, o desempenho dele, eu tenho duas variáveis de desempenho e não uma só. Porque quando eu fazia a separação completa, a separação já está completa, então a única variável de desempenho é quanto trabalho eu gasto. Agora eu inverti um pouco o problema. Eu vou gastar uma quantidade fixa de trabalho e quero ver o quanto eu posso ganhar em concentração do produto de interesse na saída de interesse e em vazão do produto de interesse na saída de interesse. Então esse gráfico ele tem o seguinte, olha, num eixo aqui eu tenho a concentração do oxigênio na saída de interesse e vazão do oxigênio na saída de interesse, que é a saída 1, tá? Então qual é o máximo que eu posso obter em termos de recuperação de vazão? É isso aqui, ó. A vazão do oxigênio, que está saindo na saída 1, é igual à vazão molar de oxigênio na entrada.
ou seja, se entra 100 mols por segundo, sai 100 mols por segundo na saída 1. Porém, lembra, essa vazão pode sair a diferentes concentrações, porque o fato de NO2 na saída 1 ser igual ao NO2 na entrada, não significa que o N do nitrogênio na saída 1 seja zero. Então você pode ter diferentes concentrações aqui. E aqui a concentração. Seria a concentração do O2 na saída 1, que é a saída de interesse. Qual é o máximo que eu consigo obter de concentração do O2 na saída? 100%. Né? Ou seja, quando eu tenho 100% de concentração, eu tenho 100% da vazão. Né? Então, aquele meu trabalho mínimo para a separação completa é esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui. Por quê? Porque nesse ponto aqui eu tenho toda a vazão de oxigênio saindo aqui em cima e nenhuma vazão do resto dos demais componentes saindo aqui em cima. Ou seja, toda a vazão está saindo e a concentração é 100%. Tá claro? Então, esse trabalho mínimo, na verdade, nesse envelope operacional, corresponde a esse ponto aqui. Agora eu estou dizendo que eu vou gastar menos do que o trabalho mínimo. E aí eu percebo, mas se eu gasto menos do que o trabalho mínimo, eu posso ter uma infinidade de situações aqui. E esse gráfico azul que eu desenhei aqui, ele é especulativo, eu não fiz as contas ainda para mostrar como, e eu vou ensinar vocês a fazerem as contas. Tá? Então eu devo obter uma curva semelhante a essa curva azul aqui. Eventualmente, para um certo gasto, eu consigo 100% de concentração aqui, mas não consigo 100% de recuperação. Então, explicando esse ponto aqui, vou só apagar que eu baguncei aqui demais, né? Então, digamos, eu estou entrando com 100 mols de oxigênio por segundo. Tudo bem, eu sacrifico um pouco essa vazão, eu só tenho 50 mols na saída, porém a concentração de 100%, é mais ou menos esse trechinho aqui, ó, desse segmento, tá vendo? Isso gastando um trabalho menor que o trabalho mínimo, que é um trabalho máximo, na verdade, por isso que eu estou explicando bastante, tá vendo? Então eu sacrifiquei a vazão para obter 100% de concentração. Nesse trechinho aqui, ó, deixa eu apagar também ali em cima. Nesse trechinho aqui, ó, é o contrário. Claro, eu não quero sacrificar a vazão, não. Eu quero, se entra 100 mols por segundo, eu quero 100 mols por segundo na saída. Então eu sacrifico a concentração. Eu recupero todas as bolinhas amarelas, digamos, estão saindo ali em cima, mas está saindo bolinha azul lá em cima também. Então eu estou recuperando 100% da vazão, porém sacrifiquei a concentração, correto? E aí numa situação intermediária, eu posso ter, por exemplo, esse ponto aqui, que eu tenho 50% de recuperação da vazão e, digamos assim, 50% de aumento de concentração. Minha concentração máxima é 100% e a vazão máxima é a vazão máxima de entrada. Ok? Bom, vamos transformar isso em números para fazer as contas. E é mais ou menos esse é o nosso plano de voo até o fim. Se o meu produto de interesse é o oxigênio, então vamos focar no oxigênio. Ou seja, eu tenho uma concentração de entrada do oxigênio, uma concentração de saída do oxigênio. E uma vazão total de entrada e uma vazão total na saída de interesse. Ou seja, eu dou as condições de interesse, eu dou as condições de entrada e de saída na saída de interesse e dou o trabalho que eu quero despender. Repara que é muito importante esse ponto aqui. Se eu der esses parâmetros que eu desenhei aqui, que eu destaquei aqui, todos os outros se calculam via balanço de massa, correto? Por exemplo, como é que calcula N2? N2, que é a vazão total na saída 2, é simplesmente NE menos N1, correto? Balanço de massa. E aí tem vários balanços de massa que eu posso fazer, não vou ficar escrevendo todos, tá ok?
Bom, como eu estava dizendo, né? Se eu dou esses parâmetros aqui, todas as demais variáveis do problema, as outras concentrações nas outras saídas, podem ser calculadas via balanço de massa. E eu tenho ainda a expressão do balanço de exergia, tá? Que eu vou... Tá aqui, ó. Que eu vou zerar a taxa de destruição de exergia porque eu quero o processo mais eficiente possível. Então eu tenho, na verdade, um sistema de equações. Todas as equações de balanço de massa, eu não vou listar todas. Então, por exemplo, tá vendo? Olha, a concentração de nitrogênio na entrada é 1 menos a concentração de O2 na entrada, correto? Se eu tenho 21% aqui, 1 menos 21 dá o 79. Então, essa é uma equação que já está implícita. Idem para todas as outras saídas. A concentração de N2 na saída, 1 é 1 menos a concentração, etc, etc, etc. São balanços de massa. É que eu não vou resolver isso com vocês. E tenho a expressão do balanço exegético quando eu faço processo adiabático e zero a taxa de destruição de exergia, além de ser regime permanente. Essa expressão eu obtive 2 slides atrás. Então, na verdade, fechou. É um sistema de equações, mesmo número de incógnitas que de variáveis, e aí eu resolvo. Resolvendo, eu tenho todas as vazões, todas as concentrações. Então, esse sistema aqui, na verdade, eu consigo resolver ele para diferentes concentrações dadas, né, fixadas, arbitradas do oxigênio na saída 1. E aí eu consigo fazer aquele gráfico, tá? Na verdade, está feito aqui, ó. Eu fiz um programinha, né, para resolver o sistema de equações. É isso que eu estou evitando de mostrar para vocês. Eu fiz um programinha que resolve aquelas equações e, no caso aqui, eu fixei a concentração do O2 na entrada aqui de 25%, tá? E estou plotando, na verdade, já com 2 parâmetros práticos mesmo, que é o que a gente chama de fator de aumento da concentração, tá vendo? Então é a concentração do O2 na saída de interesse, dividido pela concentração do O2 na entrada, que para esse caso aqui eu fixei 25%, né? Para essas curvas aqui fixei, e o fator de recuperação de vazão, ou recuperação de massa, como o pessoal fala, que é a vazão do O2 na saída de interesse dividido pela vazão do O2 na entrada. Então, quais são os mínimos e máximos? Ó, o mínimo é 0, ou seja, não sai 0 lá. O máximo é 1, ou seja, todo o O2 que entra é igual ao O2 que sai, né? Se entra 100 mols por segundo, sai 100 mols por segundo, quando é 1 aqui, né? E quais são os mínimos e máximos aqui desse FAC? O mínimo é 1, ou seja, se entra 20%, sai 20%. E o máximo é quando a saída é 1, né? O máximo é quando eu tenho 100% na saída, portanto, YO2, né, é igual a 1, e esse máximo é 1 sobre a concentração na entrada, por isso que vai até 4 aqui, ó, né? Começa em 1 e vai até 4, tá? Isso é uma forma prática de representar os dados, é assim que se faz. Então pega aqui uma certa quantidade adimensional de trabalho aqui. Então tá lá aquele gráfico que eu desenhei, tá vendo? Aquela curva aqui em cima, que não está aparecendo, porque está em cima do quadro, né? Depois ela desce aqui, né? E depois ela vem aqui embaixo. Ou seja, esse é o meu envelope de operação. Se é para você assim, falar, olha, eu quero uma pureza tanto na saída. Pureza tanto na saída significa, sei lá, 3,5 aqui do FAC, né? Se eu quiser 3,5 aqui de fator de amplificação, de aumento de concentração, para esse trabalho 30, eu vou ter 40% de recuperação na saída. Ah, mas 40% não é possível. Eu não admito isso daqui, eu quero mais. Tudo bem, então gasta 50. Aí você vai ter aqui 6,8 mais ou menos de recuperação de vazão, 68%. Tá claro? É assim que funciona esse gráfico aqui. É o envelope operacional. Se você gastar aquele mínimo
que é o máximo, na verdade, você vai trabalhar nesse ponto. Tanto que, conforme você vai aumentando o trabalho, tá vendo? Você vai aumentando o trabalho, essas curvas vão, na verdade, se colapsando aqui nesse ponto, né? Porque você recupera toda a vazão e toda a concentração. Toda a vazão sai lá em cima, na saída de interesse, e a concentração 100%. Tá claro? Tá claro, então, como é que funciona isso daqui? Só para concluir, né? Só relembrando. Nos livros vocês veem o cálculo desse trabalho mínimo que a gente fez na primeira parte da aula. E isso não tem nos livros de termodinâmica texto aqui. Sengel ou o Moran e Shapiro, que é o que a gente usa aqui, né? Poucos livros têm isso. Em geral é livro de operações unitárias. Porém, raríssimos livros têm esse processo aqui de separação parcial, tá? Então, só estou falando isso para lembrar vocês que as notas de aula dessa aula são fundamentais depois para a prova, né? Que eu vou cobrar isso daqui, ok? E eu vou colocar, eu gravei isso em vídeo. Na verdade, é isso, a aula terminou aqui, né?